o presidente ele concretizou as ameaças que ele vinha fazendo nas suas redes sociais, que ele entraria com um pedido de impeachment contra o presidente do TSE, o ministro Barroso, e também contra o ministro Alexandre de Moraes. E, na verdade, acabou que ele só ofereceu a denúncia contra o ministro Alexandre. Não foi oferecida a denúncia contra o ministro Barroso. Só que, para nós entendermos esse ponto que chegou na sexta-feira com o oferecimento desse pedido, nós temos que voltar um pouquinho na linha do tempo, não é, Paulo? Para entender que esse imbróglio ele teve início lá em 2019, com a instalação do inquérito chamado Inquérito da Fake News. O ministro Marco Aurélio denominou esse inquérito de Inquérito do Fim do Mundo. Mas o fato é que nós tivemos esse inquérito para apuração das denúncias, das calúnias, das ameaças e afrontas que foram feitas ao Supremo Tribunal Federal. E esse inquérito veio desenvolvendo. O Supremo já decidiu pela constitucionalidade do prosseguimento do inquérito. E agora nós tivemos a inclusão no inquérito da fake news por ato oriundo do TSE, do qual o ministro Alexandre de Moraes faz parte, do presidente Bolsonaro, por divulgar, propagar ali notícias que são reputadas como inverídicas, desinformação, envolvendo a urna eletrônica. Vamos resgatar para ajudar o ouvinte a entender. Quando houve a instalação do inquérito das fake news, o presidente era Dias Toffoli. Sim. E ele tem um nome próprio, os juristas, vocês do mundo jurídico sabem o jargão, ele designou o Alexandre de Moraes como relator sem consulta aos outros membros da Casa Suprema e designando Alexandre de Moraes, que daí para frente tocou como relator o inquérito das fake news. Isso. Então, vários questionamentos em torno da constitucionalidade e legalidade desse inquérito. Primeiro é que ele não obedeceria o sistema acusatório em vigor no Brasil. No sistema acusatório, você tem um órgão competente para investigação, o outro para acusação e o outro para o julgamento. Então, o que se questiona em torno desse inquérito chamado Inquérito da Fake News é que ele não observa esse devido processo legal por concentrar na mesma pessoa, que seria no Supremo Tribunal Federal, a função de investigar e também de julgar, o que violaria o que a gente chama de princípio do juiz natural, contraditório, ampla defesa. No jargão do presidente da República, o cara cruza e cabeceia. Pronto, para a gente falar em futebol. Exatamente. Vamos lá. E além disso, o fato que você já mencionou, Paulo, que o ministro Alexandre de Moraes, ele não foi sorteado, como é a regra geral, ele não foi escolhido por um critério do sorteio, e sim ele foi designado para ser o relator. E agora, esse pedido formulado pelo presidente na sexta, advém do fato de que o ministro faz parte do Tribunal Superior Eleitoral, de onde veio a notícia crime encaminhada ao Supremo para a inclusão do presidente nesse inquérito da fake news. Então, o presidente fala, olha, ministro, você não tem a imparcialidade necessária para atuar no caso. No que está certo o argumento do presidente, tendo em vista o vício inicial do processo e tudo que se desenrolou até agora. Porque senão a gente fica só fazendo o contraponto à atitude do Bolsonaro, como incendiando a cena política brasileira ou colocando pimenta no vatapá dos outros. Não, ele faz a rigor, o rito não está errado. Mas vamos lá. Tem esses questionamentos todos em torno do inquérito da fake news. O Supremo julgou uma ADPF, uma ação que foi ajuizada pela Rede de Sustentabilidade, questionando a constitucionalidade dessa portaria que instaurou o inquérito. E o Supremo reconheceu que ele teria o prosseguimento, que seria constitucional. Ponto. Isso já foi decidido, salvo engano, em 2019 ou 2020, que nós tivemos, junho de 2020, nós tivemos a decisão dessa ADPF. O fato que me preocupa agora, Paulo, e todos que estão nos escutando, é a utilização de um mecanismo que tem um caráter excepcional, que é o pedido de impeachment. Claro que existe a previsão na própria lei do impeachment, a Lei 10.079, que qualquer cidadão pode oferecer a denúncia, não só contra o próprio presidente da República, mas também contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, de usar
este instituto, banalizando o instituto. Porque nós já tivemos, na semana passada, o pedido formulado numa DPF também contra o artigo do regimento interno do Supremo, que é o que permite a instauração de ofício pelo próprio presidente do Supremo dessa investigação. Então, nós tivemos ali, sim, uma utilização de um remédio legal, constitucional, para poder questionar aquele artigo 43 do regimento interno. Agora, daí, nós temos um pedido de impeachment, como a Carol falou, inédito no Brasil, para só acirrar a crise que já está instalada. E o próprio presidente do Senado já falou que não vai dar andamento a esse pedido. Vamos lá. Primeiro, esclareça ao nosso ouvinte, espectador, o que é uma ADPF, porque ele pode estar achando que você está passando um remédio para ele. Isso é o péssimo hábito de se falar o juridiquês. A DPF, traduzindo, é ação de descumprimento de preceito fundamental. Tá. E você utiliza para garantir exatamente preceitos fundamentais, direitos fundamentais, inclusive anteriores à Constituição de 88. Então, foi essa ação que foi ajuizada pela Advocacia Geral da União para poder questionar esse artigo 43. Então, ok, nós temos o artigo 43, objeto de uma ação no Supremo, para falar, ele é constitucional ou ele não é constitucional? Ele ofende preceito fundamental ou não? A questão vir paralela a essa ação, um pedido, uma denúncia ofertada numa crise, que nós estamos vivendo uma crise entre as instituições, é só colocar para mim lenha na fogueira. Eu vou contrapor a sua posição dizendo que o presidente Jair Bolsonaro exerceu um direito que qualquer cidadão brasileiro tem, que é de pedir, solicitar ao Senado Federal a avaliação de um impeachment de um ministro da Suprema Corte. Esse rito é prescrito, ele é previsto e, portanto, pode ser usado por qualquer cidadão brasileiro, inclusive o presidente da República. Ele não transgride em nada. Eu sei que você vai contemporizar com o fato de que nós estamos num momento de acirramento das instituições, mas rigorosamente o presidente da República exerceu um direito que qualquer brasileiro tem, que é solicitar o impeachment de um ministro do Supremo. Para completar, eu sei que a gente está com pressa, mas eu tenho uma tese antiga, quando eu comecei a ver essas brigas de Bolsonaro atacando o Supremo, de Supremo se defendendo, de Alexandre de Moraes exagerando nas punições e confundindo o que é liberdade de expressão com liberdade de opinião, enfim. Eu penso o seguinte, nós estamos vivendo um momento em que está se discutindo o Supremo já de maneira desgastada e há muito tempo. Então está na hora de algum deputado federal, alguns deputados federais, sempre obedecendo o rito do processo e a Constituição, solicitar a transformação da forma de escolha dos ministros do Supremo e a duração dos seus mandatos. Porque o que ninguém consegue entender nesse país é que os ministros do Supremo são escolhidos, a penada é penada. Eu quero a Luciana Nepomuceno, ministro do Supremo, eu sou presidente da República, dane-se o que o mundo pensa a respeito da Luciana, ela vai ser, na minha opinião, a presidente vai ser ministra do Supremo. Pronto. Tá. É uma questão que seja, essa é uma das questões. Então, e outra coisa, o tempo de mandato. Então está na hora de um deputado federal, alguns deputados federais, criarem coragem, porque uma proposta de emenda à Constituição, eles fazem tanta PEC inútil, faz uma PEC que pelo menos muda um pouco o cenário da casa máxima da justiça brasileira. Mas até aproveitando que a Carol falando que já está aqui esgotada do tema, mas eu não poderia deixar de ter a minha réplica. Claro. É exatamente, Paulo, nessa linha, caberia ali um projeto de lei para poder, ou que seja até uma PEC mesmo, se for o caso, falar, olha, não pode ser instaurado de ofício o inquérito, tal, em contraposição ao artigo 43. Mas não na altura, neste contexto, nós temos mais um pedido, que nós temos que lembrar que há pedidos de impedimento ou impeachment também contra o presidente da República, um outro pedido agora contra o ministro, que nós sabemos que nenhum nem outro vai ter o seu andamento ali perante a Câmara e o Senado, respectivamente. Ou seja, é só para poder colocar mais a lenha, como eu disse, lenha na fogueira, para resultado ser prático, ser zero.